Olá, estamos começando mais um programa Foto Falando, programa de entrevistas e debates do Resumo Fotográfico. Eu sou a Adriana Viana. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Preto, fotógrafo, advogado e especialista em direitos autorais para fotógrafos. Ele lançou um livro onde ele detalha minuciosamente todo esse debate sobre a autoria da fotografia, dos direitos e deveres. E hoje, então, ele vai fazer uma síntese para nós. Nós vamos mostrar o seu trabalho fotográfico, vamos mostrar um pouco do seu livro e vamos tentar esclarecer, né, para o nosso público um pouco desse assunto que é amplo e tem milhões de detalhes. Então, se você tiver ainda alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida depois, né, dessa explanação, você pode entrar em contato para a gente saber com você e tentar resolver com você alguma dúvida. Então, hoje, Marcelo Preto, olá, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje e conversar com a gente sobre esse tema tão polêmico, né? Tão cheio de camadas, tão cheio de detalhes. Muito obrigada, seja bem-vindo. Oi, Adri, eu que agradeço. Obrigado por ter convidado na sua pessoa, na pessoa do Cid também, de todo o time do Foto Falando, do Resumo Fotográfico. Fui muito grato mesmo por abrir esse espaço, que eu acho importante para a gente trazer alguma coisa da nossa experiência aí para os colegas fotógrafos. Então, estou aqui à disposição. O que eu souber responder, a gente vai batendo papo aí e, quem sabe, já leve para a carreira do fotógrafo algum conceito prático aí que ele possa usar no dia seguinte. Exatamente, nós estamos vivendo um tempo muito amplo, né, onde são várias camadas de atuação do fotógrafo enquanto autor da fotografia e também, né, enquanto produtor de fotografias, enquanto ativo no mundo. Então, assim, as camadas são imensas. A gente vai tentar aqui fazer alguma síntese, certo? Por onde você Uhum. gostaria de começar, Marcelo, falando assim diretamente para um fotógrafo, produtor de fotografia autoral? Quais seriam assim, os pontos principais que um fotógrafo tem que tomar, tanto quanto autor de fotografia, quanto o comércio da fotografia? Quais são os cuidados principais que esse fotógrafo precisa ter? O que eu sempre gosto de começar um bate-papo, um curso, um vídeo, enfim, definindo a autoria, né, prevista pela Lei de Direitos Autorais. Então, a gente está falando ali da Lei 9.610, de 1998. É uma lei aí que tem 23 anos, mas é uma lei eficaz lá quando foi promulgada e em 2021 também, porque ela prevê, ali tem todos os princípios protetores e organizadores da vida de um autor, seja ele o fotógrafo, o músico, o coreógrafo, o escritor, o arquiteto e por aí vai. Então, essa lei, ela protege a propriedade intelectual e eu gosto de começar pela autoria. Se o fotógrafo tiver bem seguro do que é ser o autor de uma obra, ele vai resolver eles 90% dos problemas que vão surgir na sua carreira. Então, quem é o autor de uma obra fotográfica? Na verdade, autor é aquele que cria. Parece óbvia essa resposta, mas não é aquele que necessariamente aperta o botão da câmera. Como assim aquele que cria? Aquele que tem uma ideia e materializa essa ideia. Não basta ter uma ideia. Essa ideia ela tem que vir ao mundo, ela tem que nascer, ela tem que ser materializada, ela tem que criar corpo, seja numa fotografia analógica, seja numa fotografia digital, num papel ali onde o autor vai pôr a sua poesia, a poesia, num som que ele grava uma melodia ou uma harmonia, numa planta baixa de um arquiteto. Então, ela tem que criar forma para ter a sua proteção. E quem cria é aquele que traz incremento criativo. Como assim? Não é necessariamente quem executa, é quem concebe aquela obra. Então, eu tenho uma determinada ideia, tá? E já já a gente vai falar de ideia, mas eu tenho uma ideia aqui na cabeça e vou materializar através de um suporte fotográfico. Olha, eu quero fazer, vamos falar de um clichêzão, por exemplo, vou fazer um pôr do sol, né? Vou fazer
um pier, vou fazer senhoras na janela no Nepal ou no interior de Minas Gerais, né? Algumas imagens que estão no nosso inconsciente. Estou falando de clichê. Então, eu vou lá e crio aquela fotografia, eu materializo. Se tiver algum incremento criativo, se não for cópia de uma outra obra, eu sou o autor, porque eu trouxe originalidade. Então, o autor é aquele que traz originalidade a alguma obra. A lei de direitos autorais, ela não exige uma novidade absoluta, mas ela exige um mínimo de originalidade. Por quê? Parece que a lei ela é restritiva. Eu entendo a lei como ampliativa. Ela fomenta outros autores a criar alguma coisa que não foi feita até agora. Então, ela protege já o que já foi criado e fala assim, olha, não repitam isso, né? Façam diferente. Tá? Porque a gente vive de referências, a gente estuda referências. Né? E daqui a pouco a gente está criando alguma coisa que é nossa. Então, a autoria não necessariamente é quem aperta o botão de uma câmera, mas sim quem traz incremento criativo nessa fotografia. Por exemplo, eu posso pedir por uma foto aqui no tripé, fotometrada, enquadrada, já escolhi toda a fotometria, enquadramento, escolhi o objetivo e peço ou para o meu filho clicar, ou alguém que não tenha nenhuma experiência fotográfica, apertar o botão da câmera, ou eu disparar no controle remoto. Não sou eu que estou apertando o botão da câmera, mas aquela concepção saiu da minha cabeça, eu estou materializando. Então, pode-se dizer que eu sou o autor daquela obra. Tá? Então, quem traz incremento criativo à obra é autor. Se tiver duas pessoas trazendo incremento criativo, aí tem coautores. Tem um e mais um, ou três, ou quatro. A gente chama de obra coletiva. Mas tem que agregar criatividade nessa obra. Né? No caso, a gente está falando da fotografia. Certo. E, assim, posso abrir aqui a sua página para mostrar um pouquinho já do seu livro, para a gente entrar? Aqui, pessoal, é a página do Marcelo. Tá? Nós estamos aqui na página do Marcelo. E aqui tem alguns artigos, né, que o Marcelo vem... São artigos seus, Marcelo? São. Eu fiz uma compilação que eu escrevia para um outro site e decorrer dos anos, né, tem artigos bem antigos assim, mas a grande maioria atual, né, o assunto não mudou. E aí eu compilei quando eu renovei esse meu site, compilei tudo nessa aba aí do blog, né, dentro do site. Então, e aqui está o seu livro, né? O livro que é a sua pesquisa sobre esse assunto, porque desde que você entrou na fotografia, o seu direito, o seu trabalho como advogado passou a ter esse foco de atuação. E dentro desse foco de atuação, dentro dessa autoria que você está falando, dessa titulação, qual é a diferença entre um produto intelectual e um produto de propriedade? Adri, é assim, quando a gente vai falar de fotografia ou falar de direito autoral, a gente está falando de propriedade intelectual. Como assim? É um termo, né? Propriedade intelectual. Ela é propriedade porque ela tem valor econômico e é intelectual porque ela deriva do indivíduo, ela deriva do seu autor. O legislador, lá no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, diz que as obras protegidas pela lei derivam do espírito humano. Ele definiu espírito humano. Parece até metafísico, eu sempre falo isso, porque a gente não vê em outras legislações, né, tão abstrato assim. Mas o que ele quer dizer com a palavra espírito? Ele quer falar íntimo. Ela é intrínseca ao ser humano. Ela deriva, não é uma propriedade, por exemplo, a caneta, o computador, uma casa, por aí vai. Não é uma propriedade adquirida, material, extrínseca, né, que fui lá e comprei, ou ganhei, ou recebi doação, enfim. Ela deriva do ser humano. E ela tem uma relação, a nossa fotografia, ela tem uma relação direta com a nossa personalidade. Por quê? Só eu faço a minha fotografia, só você faz a sua, o outro colega fotógrafo cria dele, porque cada um, lógico,
personalidades diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, vai criar coisas diferentes. Às vezes, mesmo da mesma fonte, do mesmo local de estudo, com as mesmas referências, a gente vai criar um tema bom, vamos pensar num tema comum, né? Vamos criar sobre determinado tema. Virão, com certeza, trabalhos distintos. Inclusive, é um trabalho que eu fazia, fiz 3 edições, chamava Fotograficamente, chamava Processo Criativo para Fotógrafos Inquietos. E a gente fazia todo um trabalho de ensaio fotográfico, no sentido de tentativa, né? Tinha um tema comum para todos os alunos, e no final a gente passava por uma curadoria, né? Eu ajudava na curadoria, depois a gente ia para a impressão e fazia uma vernissagem. E o tema era comum para todos, né? Eu consegui, eu acho que 30 ou 40 alunos nessas 3 edições, e nunca se repetiu. E nunca vai se repetir, porque cada um vai trazer em cima da sua bagagem. Por isso que ela deriva do espírito humano, por isso que ela é intrínseca, né? E ela está relacionada diretamente à personalidade. É tão importante para a legislação essa relação de autor e obra, que a doutrina ela dá o nome de direito de paternidade. Então, é um vínculo que não vai terminar nunca, como se fossem os nossos filhos, né? As nossas fotos, que a gente gosta tanto, tem um apego, né? Tem um apego pelo livro ali, que demorou para sair, mas acabou saindo. Não é fácil, né? A gente tem um apego, e é tão importante essa relação jurídica, que é chamado de direito de paternidade. Não desvincula nunca. E quando é que esses direitos, né, essa autoria, esse direito sobre a obra, ele é violado, ele é rompido? Porque certamente é isso que você está falando, ninguém vai fazer a mesma foto igual, pode ter o mesmo tema e fazer diferente. Então, quando é que isso não se trata de uma violação autoral, certo? Mesmo que a ideia original tenha partido de alguém. Quando é que esse direito sobre a imagem é violado? Bom, essa é a mais difícil. Só pergunta fácil, hein, Adriana? Tá Não, eu adoro falar sobre isso. Então, a gente vai entrar também num tema muito polêmico, que é o plágio. E não dá para só falar de plágio sem falar em releitura, inspiração, fonte de pesquisa, coincidência também, né? Então, o que é isso? Quais são as violações ao direito de autor? Basicamente são 2. A menos famosa, mas o que mais ocorre aqui no escritório, chama-se contrafação. O que é isso? Contrafação é utilizar obra alheia sem pedir autorização. Então, a Adriana tem uma foto com um apelo comercial muito interessante, eu entro no site dela, no perfil dela, nas redes sociais. Isso aqui eu vou usar para vender um serviço ou um produto. E não vou pedir autorização para ninguém, saio fazendo. Isso chama-se contrafação. É o carro-chefe do escritório. A gente faz esse tipo de detectação e cobrança. Tá? Acontece todos os dias, infelizmente, em todos os ramos. Então, muitos fotógrafos são vítimas disso. Porque é muito fácil hoje eu entrar no Google, pegar uma foto e sair utilizando. Seja para pôr no cardápio da lanchonete ou para pôr num ponto de venda de uma grande operadora de turismo, que está no principal shopping da cidade. Então, tem todos os níveis esse tipo de violação, que se chama contrafação. Menos conhecida, mas é o que mais acontece. E plágio? Plágio é utilizar grande parte de uma obra na sua obra. Ou apropriar-se, dizer que essa obra é sua, que é pior ainda. Eu entro no teu site, isso já aconteceu aqui, a gente cobrar fotógrafo utilizando fotografia de outro fotógrafo, nosso cliente, e falando que é dele. É quase, né, mal comparando assim, é quase um estelionato, assim, quase um crime. Né? É um ilícito civil, passivo de indenização. Mas como é que eu vou fazer? Olha o tamanho abuso, né? Eu entro no teu site, olha que foto legal, pego, coloco no meu perfil, falo que é meu, publico, coloco no meu site, no meu portfólio. Isso é um tipo de plágio. O outro tipo de plágio é utilizar grande parte de uma obra e colocar na sua, sem autorização do outro autor, né? Deixando claro que a gente está considerando que não tem a prévia autorização. Então, eu peguei o teu trabalho e usei grande parte. E esse termo, ele é problemático. Ele resolve, mas ele confunde, então ele atrapalha. Por quê?
O legislador, lá em 98, isso não foi atualizado até hoje, no projeto de lei que pode ser mexido, estão falando em 25%, aí é mais pragmático, mais taxativo. Mas até então, na lei vigente, diz grande parte. Não fala se é 12%, 25%, 48%, não fala. Fala o que é grande parte. A gente estava conversando antes, como é que eu vou definir o que é grande parte de uma música, grande parte de um livro, grande parte de uma fotografia? Né? O livro tem 20 capítulos, eu pego um capítulo inteiro e utilizo. Ele é grande parte? E a fotografia, que é um objeto único? E a música? E quem vai definindo isso? A lei ela está muito abrangente nesse sentido. Ela não definiu, ela deixou para o judiciário, para os juízes decidirem. E aí chama-se jurisprudência, né? Tem um juiz no fórum de tal cidade que decide dessa forma, do outro estado também, e aí começam a unificar os entendimentos e formam um pensamento único naquele tribunal daquele estado, até chegar nos tribunais superiores e virar súmula. Até então, tem uma inconsistência jurídica, porque cada um, como o conceito é aberto, cada juiz vai ter a sua interpretação, né? Até pacificar. E às vezes tem problemas no direito que não é pacificado. Bom, grande parte na música já ficou definido que até 4 compassos eu posso utilizar de uma música. Depois disso é plágio. Mas a música ela é literal, a gente consegue pôr na partitura, no pentagrama, figura rítmica, melódica e harmônica e comparar. E a letra também, né? E comparar se é igual ou não. A literatura também, o próprio nome já diz, é literal, está escrito ali. Né? Mas tem plágios de filme, tem plágios de livro que vira um filme e não pediu autorização, muda o suporte, mas ainda assim o plágio conceitual é o mesmo. Então, se pesquisar plágio no cinema, N exemplos. Né? E plágio na fotografia também existe. E o que é plágio? É usar grande parte. A gente só consegue ser mais objetivo se a gente definir 2 fotografias e comparar, né? Com a experiência daqueles fotógrafos, a anterioridade de uma foto, tentar ver se esse segundo fotógrafo, plagiador, por exemplo, bebeu daquela fonte e tentou ocultar, porque a doutrina também diz aqui, né? O plagiador ele sempre vai querer ocultar a cópia. Ele nunca vai falar, olha, eu copiei de tal fonte. Né? Então, e aí, copiou ou inspirou? Ou é releitura? Ou é coincidência também? Então, depende de cada caso, porque tem N situações. Tem situações de coincidência, fez uma foto praticamente idêntica, um fotógrafo e 2 fotógrafos, né? Ou não, realmente ali bebeu daquela fonte e está falando que é dele, que ele é original. Mas como original? Né? Só que aí é um paradoxo ali. E a intenção não é passar um conceito fechado, mesmo porque eu não tenho e nem o direito tem. Né? Mas aquilo é uma releitura. Né? Ele quis reinterpretar. Então, assim, para não correr o risco de cometer plágio, o que eu sugiro? Olha, eu tenho uma inspiração no Helmut Newton, por exemplo, no Richard Prince, no Ansel Adams, Sebastião Salvo, qualquer fotógrafo que a gente bebe da fonte. Então, eu quero fazer um trabalho parecido, mas dar uma outra interpretação, para eu não incorrer em plágio, eu cito o nome da fonte, o nome do autor e o nome da obra, se houver. Por exemplo, O Beijo dos Nove. Né? Eu vou citar, olha, aquela ali é uma reinterpretação, uma releitura, ou às vezes até homenagem, mas a homenagem eu acho que ela tem que chegar, né? Acho que o fotógrafo, para homenagear um ícone, ele tem que estar num patamar que essa homenagem chegue. Né? Não basta, olha, eu aqui estou homenageando Ansel Adams. Não vai chegar, né? Está num outro patamar, tomou outro rumo. Então, assim, às vezes também ter esse nome homenagem para mascarar uma possível cópia, né? Então, tem N situações que, se deixar, a gente vai ficar aqui 3 horas batendo papo. Mas, resumindo, se eu quiser fazer um trabalho novo, com base em tal obra,
eu cito o nome da obra e o nome do autor. Na literatura, por exemplo, novela baseada no romance de Graciliano Ramos, né? Isso existe, é normal, tá? Você dá uma outra interpretação, uma outra releitura, e pode ser no mesmo suporte ou no outro suporte. Da literatura virou um filme, virou um longa-metragem, virou um teatro, né? Mas tem que citar o nome da obra e o nome do autor. Aí a gente está de acordo com a lei e não fere o direito de ninguém. No seu escritório, qual é a reclamação maior, assim, em termos de recorrência dos fotógrafos que te procuram para advogar? A contrafação. Tem um departamento só especializado só nisso. A gente está aqui em 7 pessoas só fazendo isso. Então, o cliente ele chega aqui com alguns problemas, fala, olha, estão utilizando a minha fotografia, a gente faz a prova da autoria, que é dele, né? E faz a prova da contrafação. Então, olha, tem empresa X, ou fulano de tal, ou Y, Z, está utilizando essa fotografia sem a minha autorização. A gente produz toda a prova, pega a procuração, assina o contrato e começa a trabalhar para ele. Então, tem o departamento aqui de pesquisa, tem o departamento de cobrança, tem o departamento de cobrança. E a gente notifica e tenta um acordo, que é o intelectual, uma das abas que tá aí, que a gente estava vendo, né? Compartilhar um projeto paralelo ao marcelopreto.com. Né? Leva o nome Fantasia, que é o intelectual, especializado justamente nisso, em proteger as fotografias que o autor já perdeu o controle na internet. Por quê? Se essas pessoas, a gente chama de infrator, né? Se essas pessoas contratassem o fotógrafo, o nosso cliente, ele não precisaria cobrar de ninguém, né? Porque estaria, assim, sendo respeitado, tanto ele, como produtor, como autor e titular da sua obra, porque ela tem um valor econômico, então ele está deixando de ganhar o cachê. Ou seja, ele está deixando de ganhar o próprio sustento, porque tem 200, tem 300 empresas utilizando a fotografia dele sequer pedindo autorização. Eu sempre comparo, vamos supor que eu tenho uma lojinha de caneta aqui. Então tem a minha prateleira, está aberta aqui, determinada rua, vendo caneta. E aí vem uma pessoa, pega a caneta e vai embora e não paga. Vem a outra, pega a outra caneta e vai embora e não paga. Até que eu vou terminar o meu estoque e vou à falência. Porque a única coisa que eu posso vender é caneta. A única coisa, a única fonte de remuneração do fotógrafo é a sua obra, é a sua fotografia. Então, a gente tem clientes aqui, bom, com 50 casos, com 100 casos, com 800 casos, com 2.000 casos. A gente já descobriu. E aí o departamento de cobrança aqui, de resolução de conflitos, faz essa abordagem, manda uma notificação, que já é um documento jurídico fundamentado, né? Falou, olha, você violou os direitos, é passível de indenização, vamos fazer um acordo, tá? E aí tem toda essa abordagem para fazer o acordo. Fez acordo, ótimo. Pagou, arquivou, acabou. Se não tiver acordo, aí a gente precisa ingressar com a ação. E aí é uma fase, segunda fase, que é a fase do judiciário, de entrar com uma ação judicial pedindo a indenização. Eu estava aqui me lembrando de uma frase, mas eu não consegui lembrar o autor da frase, né? Mas eu quero dizer que essa frase não é minha. E fala exatamente assim, não me peça para dar de graça aquilo que é o meu sustento, que é o meu trabalho do qual eu vivo. É uma coisa assim, a frase. Eu ouvi do meu cunhado isso, e é uma lição, assim, eu nunca tinha ouvido, e ele falou assim, olha, o pessoal pede, ele é advogado também, né? Então, pede para nós, né? Eu e você, todos os fotógrafos estão vendo, pede uma fotinho, faz uma fotinho, né? Fotinho, assim, bem diminutivo. Quando eu, como advogado, um contratinho, é só um contratinho. Aí eu aprendi, ele falou isso um dia, né? Ele falou, não peço para te dar, a única coisa que eu posso vender. É o ganha-pão, é o sustento, né? É a remuneração daquela pessoa, daquela família. Um detalhe, quanto à venda, isso eu acho que é importante a gente falar, a gente usa, o fotógrafo utiliza isso de uma forma equivocada também. O verbo não é vender,
A regra geral, o contrato que o fotógrafo estabelece com o seu cliente, na maioria maciça dos casos, é cessão de direitos autorais. Então, você vai ceder para o seu cliente? Sim, vai ceder. Você não vai dar, você vai ceder a título oneroso. Então, por exemplo, quem trabalha com moda, com publicidade, é muito corriqueiro, é normal. O cliente chega e fala, olha, eu quero 10 fotos para uma campanha aqui, outono e inverno, da minha marca. Quanto custa? O fotógrafo vai falar, não sei quanto custa. Eu preciso fazer primeiro 3 perguntas para ele, para o cliente. Quanto tempo de uso? Qual é a mídia que você vai utilizar? E qual é o território? Com base nessas 3 respostas, a gente vai dar o orçamento. Tá? A gente vai precificar. Eu não consigo falar, vamos supor, sempre dou esse exemplo, o cliente A e o cliente B. Um tem uma confecção, o outro também. E eles fazem o mesmo pedido. Olha, está chegando aqui uma nova estação, eu preciso de 10 fotos no lookbook, com uma modelo só, da minha coleção de calça jeans. Aí eu vou perguntar para o A e vou perguntar para o B. Quanto tempo você vai usar? Qual o território e qual a mídia? O cliente A, ele vai falar, olha, é minha esposa que faz essas calças, ela vai prospectar ali no bairro, na cidade de Ribeirão Preto, através de flyer. Vai pedir para alguém entregar ali no farol. Tá bom, então eu já sei qual é a mídia, o flyer, qual é o tempo, e falou, 6 meses de uso, tá bom. E qual é o território? Uma cidade ali do interior de São Paulo, um exemplo. Aí o outro cliente, ele pede 10 fotos do produto dele. E eu faço as mesmas perguntas. Ele fala, não, olha, a gente vai usar no Brasil todo, porque a gente está em todos os shoppings, é uma grande franquia, uma grande marca, é Brasil todo. Por quanto tempo? Por 1 ano até que acabe essa coleção. E qual a mídia? Vai ser flyer, ponto de venda, outdoor, vai para revista, e aí eles vão ampliar a publicidade deles. Se esse de Ribeirão Preto, o exemplo aí, né? Eu cobrar 1.000, né, 1.000 dinheiros, eu não posso cobrar 1.000 do outro cliente. Eu tenho que cobrar qualquer coisa acima disso. Por quê? O meu trabalho agrega mais valor de venda no produto dele. Vai ter mais publicidade, mais divulgação. Vai se espalhar mais, por mais tempo, em mais lugares. Então, eu vou cobrar mais. É natural isso. Com base nessas 3 respostas, eu consigo precificar o meu trabalho. Tá? É natural, ele está utilizando mais. Né? Eu dou 2 exemplos bobos, mas para a gente entender. Eu vou parar uma picape, cabine dupla, num estacionamento na Avenida Paulista por 12 horas. Vou pagar lá R$ 100, né? Uma fortuna. Agora eu vou usar um Fusquinha lá na periferia de São Paulo, no estacionamento, por meia hora. Vou pagar R$ 5. Porque eu estou usando menos tempo, menos espaço e num lugar que não é tão nobre. Está vendo como os valores, o preço varia de acordo com o valor? Um outro exemplo também, muito utilizado na publicidade. Quero fazer um anúncio de 2 minutos na Rede Globo, na inserção ali no meio do Jornal Nacional, no intervalo. 2 minutos no horário nobre na Rede Globo. Quanto vai ser o valor desse anúncio? X. Aí eu quero fazer 30 segundos na Rede TV, 3 horas da manhã. Quanto vai ser? X dividido por 10. Por quê? Vai atingir menos pessoas, menos tempo. Vai agregar menos valor de venda no produto. E é claro que aquele horário nobre, como vai alavancar a venda, é claro que ele vai vender aquele serviço por um outro preço. Então, resumindo assim, sempre, normalmente é uma cessão de direitos autorais, porque terminou esse prazo, ou então, olha, ele falou que era flyer, mas olha, quando eu passei lá na estrada tinha um banner lá, tinha um outdoor. Falou, cliente, você fez errado, a gente combinou uma coisa, você fez outra. A gente não entrega o material e fala, olha, faz o que quiser. Está muito errado isso. A gente faz isso quando é para uso pessoal, por exemplo, um modelo, um book, uma família, retrato família, casamento, aniversário. Claro, o consumidor final é ele, mas ainda assim é aquela família, aquele casal, aquela criança, aquela modelo. Mas ainda assim
É uma cessão de direitos autorais. Por quanto tempo? Definitivo. Ad eterno, né? Não faz sentido daqui a 5 anos eu chegar lá e falar, olha, me devolve o álbum aí que acabou o prazo. Não faz nenhum, parece um maluco fazendo isso, né? Fotógrafo. Nesse caso, Não. o fotógrafo foi contratado para aquele trabalho, né? Então, ele vai fazer Uhum. e vai realmente ser pago por aquele trabalho e vai entregar o Isso. trabalho. Isso, e esse cliente final, seja o casal de noivos, o aniversariante, a modelo, a família que está contratando, eles são os consumidores finais. Mas, além de ser uma cessão de direitos, ele só é definitiva o resto da vida, tá? Mas essas fotos não vai ter, não, nunca vão poder ser usadas para fins comerciais. É sempre para fins pessoais. Por exemplo, o vestido de noiva, a loja, que foto legal, então me dá aqui que eu vou colocar no meu portfólio, o site lá que alugou o vestido, o cabeleireiro, o buffet, a loja de sapato, a loja de aliança. E é normal o pessoal fazer isso. Ora, mudou a conotação, que era um retrato, um trabalho pessoal para alguém, já virou uma publicidade. Nada mais justo do que essa empresa remunerar, nada mais justo que essa empresa pagar esse fotógrafo, porque virou um anúncio. Isso acontece todos os dias, né? E aí a empresa ela sabe que ela está economizando os cachês ali dos fotógrafos. Chegou na mão dela, vamos lá, que foto bonita. Mas o sapato é meu. Ninguém está falando que o sapato não é dele, mas a obra, criatividade, aquele trabalho fotográfico é de alguém. E esse alguém tem que ser remunerado por isso. Tá? Então, isso é bem polêmico, mas eu sempre faço questão de falar disso, porque reflete, parece muito direito, juridiquês, muita teoria, mas reflete diretamente no orçamento do fotógrafo. Ele tem que saber isso, para não perder dinheiro. Não, sem dúvida. E deve acontecer muitos casos que ninguém, às vezes o fotógrafo nem toma conhecimento, só quando é um fotógrafo muito conhecido, ou uma empresa grande, né, uma multinacional, uma empresa que realmente é maior no mercado, e aí isso é explanado de uma forma mais explícita, mas devem acontecer muitos casos. E entrando nessa Muitos. sessão de direitos, né, eu queria também abordar nesse momento aquela questão que eu estava colocando para você, que nós vivemos um tempo assim que fotógrafos produzem fotografias para editais, para concursos, e muitas vezes as cláusulas, né, de contratos são abusivas. Um pouco disso que você estava falando um pouco anteriormente. Por exemplo, se eu produzir uma fotografia para um concurso, para um edital, para essa fotografia aparecer naquela exposição, por que eu tenho que assinar um contrato cedendo a cessão de direitos por 70 anos para aquela empresa? Eu estava até contando para você de duas experiências minhas, pessoais, né? Uma pedindo a fotografia que era para ser exposta numa determinada exposição, mas na cláusula pedia 70 anos de uso da imagem. Aí eu perguntei, Uexa, mas não era só para essa exposição? Aí agora já são 70 anos de exposição? E a outra foi aquele outro caso, né, de que eu dei um curso e a cessão de direitos era irrevogável para usufrutos do que a empresa quisesse, e não só para aquele momento. Então, como é que fica a nossa situação enquanto fotógrafo, produtores de fotografia, para esse tipo de ambiente, né? Esses contratos? O que é de risco para o fotógrafo, até de perda, né, daquela fotografia, porque pode assinar contrato que você está passando o direito de propriedade do seu objeto, né, de arte, do seu objeto que é a fotografia. Como é que você vê essa situação assim? Qual a dica que você poderia dar para os fotógrafos na leitura desses contratos? O que é lícito, o que não é lícito? Legal, essa pergunta é importante. Tem no livro um artigo sobre isso, né? A questão é concurso fotográfico ou banco de imagem disfarçado, né? Então tem no site, no livro também tem acesso a esse artigo. A grande maioria, a maioria é bem intencionada e é justo, porque tem a contrapartida proporcional. Mas tem alguns casos que realmente é abusivo. É um banco de imagem mascarado, né, disfarçado. Como assim? Ora,
O organizador do concurso, ele vai premiar o primeiro, segundo e terceiro lugares ali que foram eleitos, né? Seja por votação popular ou por escolha de uma comissão técnica, ali, os ganhadores. Então, vai ganhar um valor, um dinheiro, vai ganhar uma câmera, tem a contrapartida. Então, prêmio para os três. Sim, esses três aqui, eu acho que é muito razoável ceder esses direitos para esse organizador, tá? Porque tem a contrapartida, é um ganha-ganha, tá? Eles utilizam ali para que eles quiserem, desde que esteja escrito no edital, tá? E os outros 1.000 que participaram, as 1.000 fotos que chegaram lá, imagine chegando 1.000 fotos aqui impressa, ia virar um arquivo morto, porque, olha, escolhi as três, premiei e acabou, vou usar as três. Não, hoje, principalmente por ser digital e teoricamente não ocupa espaço, ocupa num HD, é muito fácil eu criar esse tipo de concurso, remunerar ali R$ 10.000 em prêmio e ter 1.000 fotografias no meu banco de imagem. É barato, é um negócio. Por que eu ficaria com 1.000 fotografias se elas não são tão boas a ponto de ser premiadas? Eu vou jogar fora, não quero no meu HD. Mas não, muitos desses concursos, com empresas grandes, grupos grandes aí de comunicação, utilizam dessa forma. Eles põem, eu copiei essa cláusula e coloquei no livro e no artigo. É totalmente abusivo. Eles dizem que, ao aderir esse contrato, então é um contrato de adesão, eu não consigo negociar. Não é uma venda e compra de um automóvel ali que todas as duas partes conseguem negociar. Não. O que é o contrato de adesão? É aquele onde o consumidor ele não pode mudar cláusulas. Um exemplo é uma conta no banco. Você não vai mexer naquele contrato que vem pronto. É um plano de saúde, você não vai ficar alterando aquelas cláusulas. Já vem pronto. Eu sou aderente. Então, por essa condição, quem adere, né, o consumidor, ele é a parte mais fragilizada na relação. Mas, se ele assinou e está em pleno uso das suas sanidades mentais, ali não foi coagido, não estava em qualquer estado ali que tivesse qualquer vício no contrato, ele aderiu, ele aceitou. E aí, ele não ganhou, mas ele cedeu para todo sempre, né, para fazer o que quiser com aquela fotografia, e ele mesmo não pode utilizar porque é em caráter de exclusividade, e essas fotografias, ora, eu vou para um concurso fotográfico, eu vou mandar o que eu acho que é bom, eu vou pegar o meu melhor aqui e entregar. Isso. Não é? A gente não vai qualquer uma, não, tem uma triagem nossa, uma curadoria nossa rigorosa. Não, eu quero ganhar, eu acho que eu posso, eu vou pegar o que tem de melhor dentro daquele tema ali. E aí entrego. Então tem só foto interessante por um preço, estou chutando aqui, de R$ 10.000, sendo que se você vai produzir um banco de mais de 1.000 fotografias, quanto vai custar isso? Então eu chamo esses casos específicos de banco de imagem mascarado. É uma forma de agradar a 3, mas agradar os outros 1.000. Por outro lado, a pessoa tem 1.000 fotos para utilizar por 70, como assim 70 anos? Eu acho que é com base no domínio público ali, mas é abusivo. Você tem, é uma cessão de direitos, você tem que prever, olha, por um mês, por um ano, ou não, quem não ganhar, pega o seu material de volta e vai utilizar aí. A gente, um organizador sério, nem quer ficar com aquele material se apropriando, aí é apropriação mesmo, né? Então, como é que a gente se protege? Primeiro, conhecendo os nossos direitos. Segundo, interpretando esse texto. Não adianta colocar o coração na frente, eu quero ganhar, e você fica cego para as consequências ruins, e depois, não ganhei e ainda estou amarrado aí para o resto da vida. E para desfazer? Até dá para desfazer, mas você vai precisar contratar um advogado, entrar com uma ação, comprar uma briga, sendo que se você conhece seus direitos, fala, não, isso aqui não é para mim, isso aqui está abusivo. Eu dou mais valor à minha propriedade intelectual do que esse organizador aí. Deu para entender? Porque se eles também fossem bem coerentes e justos, olha, os 3 primeiros vão ceder para todo sempre, para usar o que for. Inclusive podendo editar, fazer o que quiser. Agora, e os outros? Olha, uma vez premiado, finalizou o concurso, pega esse material e utilize para o que vocês quiserem. Eu não quero ficar, o organizador não quer ficar com esse material. Isso seria o ideal.
É um assunto bem polêmico esse, porque ultimamente, né, desde o início da pandemia, né, que muitos fotógrafos tiveram que interromper, né, seus trabalhos de rua, seus trabalhos de estúdio, seus trabalhos, né, sociais no âmbito da urbe, da cidade. Então, eu observei assim, que surgiram muitos editais, muitos concursos vieram à tona, e todo mundo correndo para esses editais, para esses concursos, porque é uma Sim, forma até de ganhar um dinheirinho, né? Não só ganhar sim, visibilidade, porque os fotógrafos vão em busca da visibilidade, mas também vão em busca desse dinheiro, né? Dessa remuneração, desse cachê que sim. alguns distribuem, alguns editais distribuem. Só que não observam esses contratos que assinam, essa cessão de direitos. E aí, às vezes, cai numa armadilha dessa, de ceder o direito, né, a cessão de direitos para uma empresa, para uma organização, e uma org, e Uhum. ficam ali com aquela fotografia presa para sempre. Vinculada. E, É. inclusive, assim, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma fotógrafa que dependo do meu trabalho, preciso ganhar dinheiro com aquela fotografia, eu praticamente estou dando a fotografia para outra pessoa ganhar dinheiro com ela e eu Exato. não. De Então, assim, graça, é. e não, é muito injusto, né? Então, eu fiquei, Total. assim, quando eu pensei nessa conversa, eu pensei em a gente tocar nesse assunto, mesmo para despertar as pessoas, os fotógrafos, a olharem esses contratos com mais cautela, não assinar, assim, né, Sim, com no certeza. ímpeto da empolgação, porque foi selecionado, porque eu vejo muito isso também, sabe, Marcelo? Às vezes o fotógrafo, a fotógrafa, fica impulsionado, né? Fica motivado, porque foi selecionado para aquele edital, Uhum. e esquece que está assinando ali uma cláusula de cessão de direitos infinita, Exato. né? E aí você perde o direito daquele trabalho, perde o direito de Uhum. usá-lo em outra instância, em outra circunstância. Exatamente. Não, é importantíssimo. E aí tem que conhecer minimamente o direito do fotógrafo, né? Para ter esse critério de comparação, o que é bom, o que não é, e aderir ou não. Aderiu, está assumindo o risco ali, né? Mas consciente, né? O problema é assumir risco, a gente assume, mas consciente, não por desconhecer o direito. Então Isso. é muito pertinente essa pergunta aí, e é legal abrir esse espaço para a gente tentar passar alguma coisinha de, né? Não é só vender um problema, nossa, ele só trouxe problema aqui. Às vezes é uma solução, né? Olha, é um conhecimento. Eu vou ou não vou nesse concurso aí. Basta a É, gente ter essa informação. o negócio é não cair na armadilha, né, inocentemente, sem saber que você está ali cedendo seu trabalho para uma empresa ganhar dinheiro com ela, enquanto você, às vezes, vai receber uma remuneração X, mas vai ser só aquela, né? Exato, E realmente tem que medir se vale a pena ou não. com Eu certeza. vou voltar aqui um pouquinho no seu livro para mostrar aqui uma partezinha. De maneira geral, toda a abordagem do seu trabalho aqui, caso alguém queira comprar o livro, né? Eu, por exemplo, vou querer adquirir esse livro. Então, eu vi aqui, por exemplo, eu estou aqui no PDF, que está de amostra na sua página, e aqui tem um índice bastante recheado, né? Assim, que é bem Sim, extenso, com vários capítulos. Então, é um trabalho que parece estar bem completo, assim, para quem precisa, para quem quer se organizar, né? Tomar consciência desses direitos. Acho que é uma boa adquirir esse livro, porque tem muitos itens, né, arrolados aqui. Qual desses itens assim você julga assim, o mais importante dentro desse teu trabalho, que é longo, são mais de 150 páginas, aqui no mostruário tem 32 páginas, mas você foi até 150 páginas falando só sobre esse tema, né? Então, tem muita coisa importante aqui dentro. Mas desse índice todo, assim, qual índice você acha assim, realmente imprescindível para o fotógrafo, para a fotógrafa, ter conhecimento desse direito que ela tem sobre seu próprio trabalho e como lidar com essa demanda toda, né, entre clientes e entre concursos, editais. sim. E o livro ele saiu em 2013 pela iFoto Editora.
aí terminou o contrato com eles, o Altair gentilmente, ele era impresso, né? Eu tenho mais 2 unidades impressas aqui, que são os filhos únicos aqui que estão comigo, e aí o Rafael Petroco sugeriu fazer em PDF, por incrível que pareça. Na época, eu não queria em PDF, nem a editora trabalhava com esse formato, 2013. Eu gosto de livro impresso. E agora, nesse ano, assim, questão de 15 dias, eu resolvi publicar. Né? A editora cedeu o direito, já tinha negociado ali, enfim, tinha acabado o contrato. Ela falou, não, pode utilizar em PDF, enfim, não tem mais participação no livro. E aí sim, eu não pude ir contra a tendência, né, de ter um e-book, já que o material já estava pronto, né. Nesse livro, eu distingui ali, destrinchei 3 grandes capítulos, que é o direito autoral, o direito de imagem e o direito de fotografar. Então, tem vários casos aqui, estudo de caso, né, que a gente ilustra aí com o caso concreto, e hoje daria para eu, assim, triplicar a quantidade de conteúdo, pela bagagem que a gente teve nesses últimos anos aí. Só que o problema é tempo de reescrevê-lo, mas quem sabe ano que vem, tentei ano passado, não consegui, talvez vai ficar para o ano que vem. Bom, então eu divido em direito autoral, direito de imagem e privacidade, né, onde está passando aqui, e direito de fotografar. Desses 3 capítulos, ou grandes temas ali, no direito autoral, a autoria, eu acho que ela é bem importante, porque ela dá um embasamento para quase tudo que vem depois. E a seção de direitos autorais, a gente conheceu o direito autoral moral e o direito autoral patrimonial. Se o fotógrafo tiver essa consciência muito clara na carreira dele, ele vai fazer os melhores contratos, porque ele vai ter mais conhecimento, ele vai valorizar mais o seu trabalho e depois ele precifica, que são coisas diferentes, né? Valorização e precificação. Olha, eu conheço o valor do meu trabalho, então eu vou talvez mudar o patamar de valores, talvez. Ou se não, pelo menos ele conhece e vai estar valorizando o que ele produz ali, a propriedade intelectual, porque é produção, né? A diferença que a gente volta no começo do bate-papo, a diferença é que sai do espírito humano, do íntimo de um indivíduo, a outra é que eu produzo celular, eu produzo óculos, caneta, qualquer outra matéria, né? E a gente tem que conhecer minimamente os nossos direitos para não perder dinheiro. Olha, Marcelo, nossa, muito obrigada. São muitos detalhes que se alguém que está assistindo aqui hoje nessa conversa, que não dá para se aprofundar muito e levar para todos os lados, mas se quiser, pode comprar aqui no Hotmart, certo? Olha, o livro está disponível e também na página do Marcelo tem um pouco do capítulo para a pessoa conhecer também o conteúdo, né? Então, assim, vamos mostrar agora esse Marcelo fotógrafo também, né? Que o Marcelo advogado já deu assim, uma super masterclass aqui para nós, né? Assim, pelo menos assim, nos dá uma consciência de que quanto mais nós conhecermos os nossos direitos legais, talvez a gente possa até renegociar algumas situações, né? Porque lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, mas já sou mineira, né? Porque estou em Minas há muito tempo. Mas lá no Rio de Janeiro, o pessoal tem uma gíria que é assim: ah, tá, você quer usar o meu trabalho? Vamos dividir o capilé, né? Tudo bem, não tem problema, você pode usar a minha fotografia, mas vamos dividir o capilé. O que não é justo é você usar o meu trabalho, ganhar com isso e eu ficar chupando o dedo, né? Então, lá no Rio o pessoal usa muito capilé, assim, né? Então, vamos dividir o capilé, vamos fazer um bom contrato com os fotógrafos, né? Vamos saber o que é um bom contrato para que a gente, ao ler um contrato, bate o olho ali na cláusula que vai ser prejudicial para o nosso contexto e aí, então, renegociar isso de uma maneira melhor, né? E aqui, vamos falar agora um pouquinho do Marcelo, fotógrafo. Marcelo, você gosta de fotografar shows, músicos? Estou vendo bastante foto aqui. Eu estou um pouco enferrujado, né? Na verdade, eu fiz a pós em Direito Autoral em 2011. Em 2017, eu fiz uma outra pós em Fotografia Contemporânea. Em 2018 para cá, eu fotografei muito pouco, porque o escritório aqui
tomam grande parte aí do meu tempo, né? Quando eu comecei a fotografar em 2009, eu entrei no curso em 2009 de fotografia. No segundo dia de aula, eu voltei para casa já querendo trabalhar com isso. A ideia era largar o direito, mas eu não consegui. Enfim, graças a Deus, porque tinha que ser, né? Eu venho trazendo a fotografia e o direito juntos. E no começo eu fotografava de tudo. Eu queria experimentar o mercado da fotografia. Então eu fiz evento, fiz formatura, aniversário, casamento, estilo, fotografia médica. E o que eu gostei, né? Eu gostei de moda, eu gostei de músicos, fotografar show, fazer capa de CD, gostei demais. E depois de um tempo comecei a fazer um trabalho autoral mesmo, para tentar me expressar na fotografia. Então são as três áreas que eu atuo, apesar de, depois de 2018, que eu terminei a pós-graduação em fotografia contemporânea, fotografei muito pouco, mas preciso voltar, né? Mas o escritório aqui ele toma um tempo muito grande e eu preciso desenferrujar e voltar a fazer o que eu gosto. Profissionalmente, eu me dediquei à moda e músicos, né? Mas também tem alguma coisa aí de trabalho autoral. Tem uma publicação, tem uma exposição individual. Esse é o de moda aí. Está um pouco desatualizado o portfólio, mas algumas fotos aí que a gente gosta bastante aí tem um Lindas. sentimento assim pelos trabalhos. Ah, muito lindas fotos. E Obrigado. aqui é mais moda. E aí eu vou lá para lá de novo, para o início, e Uhum. aqui eu vou encontrar. Então, tem música, Tem, moda. e mais uma Ah, e aqui, autoral. aqui é mais a parte autoral mesmo, os projetos, ensaios. Isso. É a hora que a gente fica sem graça, né? Que fica tímido e não quer mostrar, né? Isso eu vi durante a carreira, porque o trabalho comercial de moda, fez o trabalho na sexta, na segunda-feira já queria entregar para o cliente, pôr no site, pôr no portfólio, por aí. O autoral é diferente, né? O autoral não tem encomenda, a gente faz para tentar se expressar, determinado tema, determinada série ali, motivação, e aí a gente se expõe, né? Porque abre assim o coração para o espectador ver e, enfim, tem outro trabalho que não está publicado também, mas ele dá uma certa vergonha assim, de mostrar. Tem Olha um só, o trabalho, Marcelo tímido. Ah, mas isso deixa eu eu... fui vendo, eu falei, nossa, eu queria fotografia os racionais, queria no dia seguinte falar, né? Fotografia os racionais. Ah, mas aquele trabalho eu tô, não, aqui, então, estou tratando, Não estou é trabalhando. bacana. É gozado isso daí, sabe? Quando a gente se expõe mesmo, né? Não tem tanto Sim, aquele é. ímpeto, pelo menos comigo, né? Comigo. Sim, É assim. acho que todos os fotógrafos passam um pouco por isso na hora de falar do próprio trabalho, né? Em termos de fotografia autoral, a comercial, acho que ela é mais É engraçado, né? é diferente, sim. Tem alguma outra página aqui? Então nós temos aqui duas páginas, uma mais do seu escritório, né? E a outra aqui mais das fotografias mesmo, artísticas. Nós temos dentro dessa página o livro que a pessoa pode ler, tomar mais conhecimento. Essa outra E página esse também. é o One intelectual, né? O One propriedade intelectual, justamente que Uhum. é esse braço forte aqui do escritório que só trabalha para fotógrafo fazendo Para cobrança. fotógrafos. E aqui é onde a pessoa pode comprar o livro. Mas, além da propriedade intelectual da fotografia, você trabalha também com outras áreas das artes? Não, só tem algum um caso de coreografia, de música, de trabalhos acadêmicos, né, de TCCs, né, seja graduação, pós-graduação, mestrado, tem alguns clientes que trazem esse tipo de problema. Tem um projeto bem grande que é sobre o VAR, né, sobre a autoria do VAR, do futebol, é um cliente nosso, e para modelos fotográficos também. Então, é direito autoral e direito de imagem, só que o carro-chefe é o direito autoral. Direito de Uhum. imagem a gente tem alguns casos, não tanto quanto Agora, filosofando um pouco, assim, é aquela
história, né? Nós precisamos de lei porque a nossa ética, a nossa intuição falha, né? A nossa, que eu falo da humanidade, né? Sim, Acho que é uma questão também de educação, né? O que eu estava conversando com você um pouquinho antes, a gente está sempre precisando educar e reeducar, né? O povo, a população, os seres humanos, para que tenham relações mais respeitosas uns com os outros, relações mais respeitosas mesmo, talvez seja a palavra, né? Você saber o que é seu, o que é do outro, e se vai confluir, se está confluindo, é dialogar, é chegar num acordo, mas nessa hora do diálogo, parece que é o capitalismo, né? Apaga toda a respeitabilidade, né? Sobretudo no âmbito mesmo autoral das obras. E, então, assim, filosofando um pouco, assim, qual a sua opinião, assim, com a experiência que você já tem, o que leva as pessoas justamente a ultrapassarem esse sinal? Porque também há um velho ditado que diz que o meu direito termina onde começa o seu, né? Então, exato. assim, a gente vive em sociedade, não tem jeito, né? É uma questão de ética, a gente também está sempre dialogando com a sociedade em relação com a respeitabilidade, né? Respeitar o outro. Eu costumo Uhum. falar isso nos meus cursos, ideia não nasce na árvore, sabe? Eu não vou ali colher uma ideia que, que o passarinho plantou. É trabalho Uhum. intelectual, é Sim, pensamento, são horas de leitura, horas de estudo. E aí, quando eu vou fazer um trabalho fotográfico, ou escrito, ou poético, seja o que for, uma pintura, quer dizer, eu estou colocando ali não só um talento, mas todo um estudo, né? Horas dedicadas. Então, essa respeitabilidade, ela atravessa, né? Essa sim, questão intuitiva, né? Humana. Na sua experiência, sim. assim, o que leva as pessoas a faltarem com esse respeito pelo outro, Marcelo? Pela minha formação em direito, eu não consigo tecer nenhum comentário que não tenha uma base da advocacia, né? Não tem como, já está enraizado, né? Pela formação, pela vivência. Então, eu sempre tenho um viés mais, talvez, nem vou falar legalista, porque eu não gosto dessa palavra, mas puxado para o direito. Bom, a ética, ela é posta, ela tem que ser posta. Se ela é posta, ela já é um direito, né? Não é a moral. A moral é individual, cada um tem às vezes uma classe social, um lugar específico, né? Um território, determinada comunidade, determinada sociedade vai ter a sua moral. Mas e a ética? A ética, ela já é um direito, né? Posto, colocado ali. Né? O que é antiético na fotografia? Eu não sei, porque não tem uma legislação que prevê sobre a profissão de fotógrafo. Tem sobre direito autoral. Mas, ferir uma ética fotográfica. Como assim? Tem um código de ética? Se eu ferir qualquer ética do direito, quem vai me punir vai ser a OAB, porque tem um código de ética. As condutas postas do que eu posso ou não fazer. Na fotografia não tem. Mas, pensando a ética social, e aí a gente vai para um termo super inseguro, que é o bom senso. É como o bom senso? Não dá para exigir bom senso. Bom senso também é algo mediano, né? E abstrato, subjetivo. Se existe o direito, é porque houve violação. Na sociedade mais primitiva, já tem o direito. Já tem qualquer regra, mesmo que não seja escrita, tá? Mas tem uma regra costumeira, né? Talvez nos primórdios ali das sociedades, da relação familiar, já teria alguma conduta ali. O mais forte sai para caçar, o mais não tem forte vai ficar ali cuidando da prole, né? Então, ele desrespeitou o irmão, mas o primogênito. Então, sempre teve o direito, ele faz parte, né? É uma ciência social, não tem como destacar o direito. E o direito posto, ele justamente ele tenta suprir as lacunas que a sociedade não cumpre, né? Senão, não precisaria do direito. Qual, ao meu ver, o fio do bigode é o que tem, é o suprassumo de uma relação humana, né? Olha, Adriana, eu falei aqui que ia fazer o vídeo, estou fazendo o vídeo, né? Teve um acordo, teve um respeito recíproco, né? E, não, mas ele faltou, mas eu não escrevi nada, eu não vou ser punido. Olha, então, moralmente, estou falando com você,
né? O ideal seria o fio do bigode prevalecer, seria o suprassumo, tá? Mas, infelizmente, não é assim. Se tem o direito posto, se tem as punições, ainda assim a gente vê N violações de ordem criminal, administrativa e civil. Imagine se não tivesse. Se não tivesse, se tudo fosse regularizado, seria o anarquismo, que não precisa de governo. Aí a gente está falando do outro nível. Anarquia não é bagunça, anarquia é não ter um governo, né? Não tem Cada um sabe o seu papel na sociedade, cada um né? sabe, mas é uma utopia, né? É uma É, utopia. Infelizmente, não é porque alcançável. aí a gente vai entrar em outro, né, em outra E a gente causa, fica o né? dia inteiro. É uma utopia porque a causa, de verdade, que é a educação, é precária. Porque se há Sim, uma educação desde a infância para uma atitude democrática, a ponto de uma sociedade estar sob anarquia, sob o regime da anarquia, a anarquia como utopia, na verdade, ela seria fruto dessa educação, educação para a exato. sociedade, educação para o social, né? Para o Sim, coletivo. Então, sim, acho que falta isso na nossa educação, talvez no mundo todo, né? Não só que sim, é uma educação que atravessa os valores, não o conteúdo, né? Não a forma, mas os valores de respeito, de tolerância, esses valores que exato. É, acabaram sendo abraçados pelo direito, né? Pelo direito com uhum, outros nomes, mas no fundo o que falta é essa educação, né? É uma sim. educação. E é um pensamento coletivo, e isso não se faz da noite para o dia, talvez faz na constituição de um Estado, né? Por exemplo, os países nórdicos ali, a social-democracia ou o capitalismo nórdico, eu acho que eles estão nesse caminho, mas é lógico, o direito vai continuar sendo posto, vai ter punições, mas eles já superaram problema de educação, saneamento básico, saúde, de educação, né? Já falei. Então, assim, o que a gente ainda está lutando, eles já estão pensando numa outra coisa, eles estão pensando no direito do outro. Nas sociedades latinas, principalmente, a gente pensa muito em núcleo familiar. Eu vou resolver o meu problema. E o do vizinho, o do vizinho ele que resolveu o dele. Então não vai ter um pensamento social. Vai ser sempre o individualismo. E aí fica difícil, você tem que desconstruir a nossa formação de 500 anos para cá Sim, e criar um novo país. E aí a gente vai para a Suécia, vai para a Dinamarca, vai para a Finlândia. sim. Aí é uma. Só Mas mudou. Então, é sim, complicado. mas essas conversas, né, como essa de hoje, eu agradeço mais uma vez sua disposição, sabe, de estar Agradeço, aqui com a imagina. gente. Elas são educativas, né, porque à medida que nós estamos conversando, também as pessoas vão tomar consciência dessas coisas e que talvez nem tenham parado nunca nem para pensar sobre isso. E pode ser que até mudem, né, de atitudes, mudem posicionamentos no mundo. Assim, é uma esperança sempre, né? A gente trabalha com essa Sim, esperança de que todas as nossas conversas, de certa forma, alcance as pessoas sim, sim. no Não, nível. é só pelo fato da gente estar aqui dialogando e batendo papo, já saiu outro aqui, já saiu enriquecido ali com a tua experiência, com o que eu aprendi de você. Espero a gente passar um pouquinho do que a gente trouxe aí para o colega e para quem puder ver o vídeo e nos ensinar também. Vai ficar nos comentários, a gente vai ler e falar, poxa, isso eu não tinha pensado, ó, tô aprendendo. E é uma esponja, está sempre em constante vontade de aprender. Senão a gente já cumpriu a nossa tarefa aqui, não precisa estar mais aqui, né? É isso. Ô, Marcelo, que ótimo. Foi muito bom Obrigado. conversar com você. Já até Obrigado, extrapolei o Bia. tempo aqui. Muito obrigada. Eu que Vamos ver se a agradeço. gente consegue fazer né, Só uma outro chamar. encontro assim, ao vivo para abrir para perguntas e outras pessoas poderem entrar nessa conversa, porque é sempre necessário também que todos os fotógrafos tenham consciência do seu valor de trabalho, não só no âmbito imaterial, mas também no material, para que possam viver do seu trabalho, não serem usurpados, né? Não Uhum, levarem calotes, canas, né? Serem passados para trás, porque uhum. todo trabalho é fruto de esforço, né? É fruto de Perfeito. tempo, de esforço, de estudos, e merecem respeito, afinal de contas, né?
É isso aí. Terminamos com a lição da Adriana, hein? Muito bom, muito Eu bom. adoro, sou Obrigado, professora Adri. também, não tem jeito, eu não consigo fugir disso. A professora sempre Obrigado. fala mais alto dentro de mim, quer educar o mundo, quer educar a si mesma, claro, porque tudo que eu Isso. falo para os outros, eu falo primeiro para mim, né? Então, eu Sim, estou sempre aprendendo até com o que eu falo. eu Mas entendo isso é mal exatamente de isso. professor, viu? Desculpa, mas eu sou professora mesmo, não tem jeito. É isso aí, Adri. Obrigado, Agradeço o também. resumo fotográfico, Cid, todo o time do Foto Falando e você pessoalmente. Obrigado mesmo pela paciência e pelo convite aí. Obrigada. Até a próxima, então. Até logo. Até logo.